Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também. Hoje nós vamos, para mais uma aula de geografia e a Pro vai trabalhar agora, com vocês a questão aqui, econômica do continente europeu. Nós já trabalhamos as questões, físicas, os aspectos também geral aí, desse continente e também a população. Mas ficou faltando a gente trabalhar a questão econômica e política, que é fundamental e essencial aqui quando a gente trabalha a Europa. Hoje nós vamos focar, nas questões econômicas e próxima aula a gente foca nas questões políticas. Então, fiquem aí, com a explicação sobre a economia da Europa. Aqui eu coloquei essa imagenzinha para saber se vocês conhecem essa bandeira. Aqui é uma bandeira que tem um impacto, uma importância muito grande no mundo inteiro atualmente, Então, se não conheciam, agora vão ter a obrigação de passar a conhecer, ok? Aqui, minha gente, é a bandeira da União Europeia. O que é isso, professora? É o maior bloco econômico do mundo, Então, que tem uma importância gigantesca. Até porque esse bloco aqui ele é o maior, não só pela quantidade de países, mas pelas relações e pelo nível que esse bloco econômico conseguiu chegar. É um bloco que tem uma moeda, Então, os países adotam, na sua maioria, essa moeda. Eles têm a questão de livre circulação. Hoje você não é mais um cidadão de um país ou de outro, você é um cidadão da União Europeia. Isso significa o quê, gente? Um nível de integração muito grande. Bora lá? O que é a União Europeia? Ele é um conjunto de países, hoje são 27. Eu quero que vocês observem muito a quantidade, porque a gente teve uma modificação recente. No livro de vocês, inclusive, ele coloca a quantidade anterior, que é a dos 28. Mas a gente passou por um processo aí, que já estava acontecendo desde 2006, e que culminou, finalizou agora em 2020, no iniciozinho do ano de 2020. Então, por isso que o livro de vocês não estava ainda com essa informação. Não é isso? Então, são 27 países atualmente. Então, se vocês fizeram alguma pesquisa, observar que eram 28, tiver 28 países, é por conta dessa modificação recente, ok? E que eles fizeram realmente, foram criados com o objetivo de promover a paz e o desenvolvimento desses países. Ora, gente, a União Europeia, ela é um bloco econômico. A gente já trabalhou diversos blocos econômicos aí ao longo do fundamental. Qual a ideia principal do bloco econômico? Se está falando que é econômico, é que os países que estejam dentro desse bloco consigam se desenvolver, Tenham ganhos aí com relação à questão econômica. E aí, a União Europeia ele é o maior. É aquele que os países no resto do mundo, buscam chegar, A ideia é da onde chegar? Chegar num patamar de uma União Europeia. Então, a União funciona como uma equipe, Todos os países eles têm que se ajudar, Tem que ter as mesmas regras. Então, assim, é um bloco que conseguiu realmente um nível fantástico. Eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês, dado o contexto histórico de formação da União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia ela vai ser formada a partir de momentos, Ela vai ter toda uma etapazinha a seguir. Ela não chega já com esse nome, União Europeia, ela não chega com essa importância, Num momento só cria tudo isso. São etapas e o que vai ser cobrado na vida de vocês, nos vestibulares, nos testes, nos seletivos que vão fazer aí fora, é justamente esse processo de etapa da formação da União Europeia. Então, ela foi criada, logo após a Segunda Guerra Mundial. É importante você entender o contexto, que a gente já comentou nas nossas aulas, do século XX, Então, o século XX na Europa, ele é um século muito complicado, porque a gente tem no iniciozinho lá,
1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acontece justamente no território da Europa. Todos os países arrasados. Acabou? Vamos reconstruir. Olha o trabalho que dá reconstruir, né, um território arrasado por uma guerra. Uma guerra realmente muito sangrenta, né, que teve uma quantidade de mortes aí terrível. Então, olha o tempo que eles perderam reconstruindo. Pronto, passou para o processo da Primeira Guerra. Mais na frente a gente tem o quê? Segunda Guerra Mundial. Maior parte do conflito aonde? Na Europa novamente. Quando acaba, processo de reconstrução. O que foi que os países perceberam? Nesse processo de a gente fazer guerra, né, de a gente ter uma guerra, sempre no nosso território a gente perde o tempo de estar avançando. E quem perde? Todos os países. Porque mesmo que eu não esteja envolvido diretamente na guerra, eu sofro as consequências se é muito próximo meu território. Então a Europa perdeu muito tempo aí, no início do século XX, nesse processo de guerra, reconstrução. Guerra, reconstrução. E os países, numa lógica aí, né, de analisar, bom, por que a gente está o tempo todo nesse processo de provocar essas guerras, na maior parte por conta de territórios, né, ricos em matérias, né, que eles precisam, a gente não se ajuda, né? Então vamos partilhar e a gente vai ter, né, de cuidar tanto do investimento e vamos receber também aí de forma dividida os lucros. Aí começou essa ideia aí. Então o primeiro bloco econômico do mundo surge justamente com essa ideia de vamos nos ajudar, que é melhor a gente estar junto e conseguir se desenvolver do que a gente estar brigando todos perderem. Então essa foi a ideia. Então esse é o contexto, né, de início da União Europeia, esse maior bloco econômico do mundo, ok? E aí os países começaram a conversar e fechar algumas relações comerciais aí lá no início. Eu vou mostrar para vocês agora as etapas. Primeira etapa, a gente começa com o Benelux. O Benelux, ele é os 3 primeiros países que começaram a conversar sobre esse processo de formação do que no final viria a ser a União Europeia. Depois do Benelux, a gente teve o SECA, né? Então, aqui a gente já tinha mais países gostando da ideia que esses 3 tiveram. Então, vamos se juntar. Aqui mais alguns, né, no CEE e aqui, por último, na quarta etapa, a gente tem esse bloco com esse nome, União Europeia. Vamos entender agora, eu vou passar pelo processo que eu digo para vocês, e eu quero que vocês lembrem aí, do alargamento, né? Então, esses alargamentos foram o quê? Foram as etapas para o processo de ganhar, né, participantes. Na ideia deles ver que olha, tá dando certo. Então, a ideia daqueles 3 países lá deu certo. Então, vou se juntar. Posso entrar? Faz um pedido, né, todo formal, eles analisam e foram recebendo países até chegar ao número e a importância que eles têm hoje. Lógico que, evidentemente, quando eles começaram a ideia era só comercial, hoje não. A ideia já é social. É o que eu disse para vocês. Hoje a União Europeia ela tem uma estrutura realmente de você atender, inclusive, a população. As ideias é sempre pensado nessa ideia realmente de população da União Europeia. Eu tenho uma responsabilidade. Inclusive o PIB é muitas vezes mensurado diante disso e os IDHs também, ok? Então vamos lá entender a primeira etapa aqui. A União Europeia, na primeira etapa, no primeiro estágio, é o Benelux, ou simplesmente conhecido como a Europa dos 3. Por quê? O Benelux, ele é a junção justamente de Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então esses 3 países formam a primeira etapa da União Europeia, formam o Benelux. Nesse processo de destrói, reconstrói das guerras, eles disseram assim, gente, nós temos territórios que é de interesse dos 3 países, vamos se ajudar? Vamos? Então a ideia é basicamente essa mesmo, vamos fazer uma cooperação e aí eles se juntam. As transações comerciais não iam ter tarifas, né? Então aqui é bem na ideia mesmo da união aduaneira, ou seja, eu não vou cobrar taxas para venda de produtos do meu país aqui, né, que faz parte do grupo. A gente vai tentar ajudar o máximo. Então, esse daqui é a primeira,
né, o primeiro estágio. E aí, como eles estavam em 3, eles pegaram, né, a inicial, aqui no caso, né, por conta do que está em inglês, né, NEL, e Luxemburgo. Então, forma o Benelux. A princípio, com relações comerciais, tirando tarifas, né, de barreiras alfandegárias, né, dessa transação entre esses 3 países. Essa ideia aqui, gente, ela foi super bem vista. Então, esses 3 países conseguiram, ó, alavancar a economia. Por quê? Porque eu não pagava impostos dos produtos que entravam, eu dava prioridade a comprar produtos desse meu parceiro. Então, só foi crescimento. Isso despertou em outros países o interesse. E disseram, a gente pode entrar, né, nesse país. Aí, vamos ver o que a gente pode melhorar nesse bloco. Fizeram um pedido, né, e foram aceitos. E aí eles foram, né, conversando, já que eles têm uma cúpula para resolver esses problemas, né, e essas colocações, e foram conversando. Aqui a gente vai ter o segundo estágio, que eu vou colocar para vocês, que é conhecida como a CECA. Benelux, vocês viram que é a formação, né, do nome dos 3 países, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Aqui não dava mais para ter um nome, né, que comportasse os países que faziam parte. Então, eles tiveram que fazer esse processo. Então, criaram a CECA, Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Professora, eles limitaram carvão e aço. Então, era só isso que eles tinham de relação? O principal. Né? Então, esses países, que é o segundo estágio, né, a CECA, a Comunidade Econômica, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, ou Europa dos 6, entra em vigor justamente para atender essa demanda que esses países tinham e controlar regiões que eram ricas, principalmente na questão do carvão e do aço, que no momento, né, eram as matérias-primas, né, para a produção de energia. Energia era indispensável e, portanto, era primordial que eles se entendessem. Então, o produto central aqui entre esses 6 países foi o carvão e o aço. Deu aqui, minha gente, se deu a segunda etapa da União Europeia, ok? Fizeram aqui, juntaram mais 3 e aí criaram o segundo estágio. Vamos para o terceiro estágio aí. O terceiro estágio a gente chama de Mercado Comum Europeu ou simplesmente, né, o CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia. Por quê? Porque aqui a gente vai ter já a Europa dos 12. Ou seja, esses países eles estavam no processo de ter tantos ganhos que os outros países começaram a se interessar e querer fazer parte e solicitar essa entrada. Então aqui, né, a partir do Tratado de Roma, né, eles assinaram o Tratado de Roma, eles aceitaram a inclusão de mais países. E aqui eles já tiveram um outro ganho. Por quê, gente? Porque aqui eles deixaram de ter somente a questão de venda de produtos, né, específicos. Não, a economia aqui já ficou mais livre, né? Então, esses países que fazem parte desse bloco já tinham livre acesso, além das pessoas. Aqui, a gente, além da questão econômica, da integração econômica, eles também tiveram a questão de envolver a população. Então, a população também poderia fazer essa livre circulação. Era uma população que ela não era mais de país específico, ela já conseguia circular realmente como um país, como se fosse um país único, né? Então, a União Europeia, com essa ideia realmente de integração total, econômica e social. Ok, gente? Aqui no terceiro estágio, que é o estágio realmente do CEE. Por isso eu fui colocando aquelas etapas. No quarto, é importante que eu coloque para vocês. Sempre a gente vai observar, gente, com o final da Guerra Fria, no momento da Guerra Fria, tem alguns países que não poderiam, né, fazer parte. Por quê? Porque não compactuavam com a ideia daquele mecanismo. Então, a gente tinha também uma separação, uma fragmentação. Ao mesmo tempo que eu tinha união de alguns países ficavam escanteados, porque não poderiam fazer parte. E a ideia de bloco deu certo. Você fazer transações comerciais com um conjunto maior ficou muito bem visto. Então, por exemplo, o Brasil ele não tem relação comercial com um país.
ele tem com a União Europeia. Então perceba, se eu brigo, né, se eu tenho algum desentendimento, eu não estou brigando com um país, eu não estou deixando de comprar de um país, eu estou deixando de comprar de 12. Então assim, né? Então percebam, é a quantidade. Então os países perceberam que estar junto era muito importante e o mundo via isso daí com bons olhos, ok? Então tinha alguns países que não poderiam, né, não poderiam ser incorporados naquele momento ali e ficaram realmente de fora. É importante que a gente observe que na última etapa é que a gente vai ter a criação realmente do quarto estágio da União Europeia. Aqui no tratado, né, que a gente chama de Matrix, é que a gente vai ter essa formação da União Europeia. Aqui também, gente, nesse momento aqui, a gente além de criar a União Europeia com o nome que ela tem hoje, a gente tem a incorporação de mais alguns países, até porque eu disse para vocês são 27. Naquele outro momento a gente estava com, né, apenas 12. Então, assim, ainda tinha muitos países para entrar, para chegar no momento hoje. Entraram todos de vez? Não. É um pedido que você faz à Comissão da União Europeia e aí eles podem ir aceitando um por vez, né? Então, assim, é muito detalhe a detalhe. Por quê? Porque você tem que ter características para poder entrar nesse bloco, né? Um país que não esteja na Europa, assim, para entrar já é um processo diferente, porque a União é Europeia. Então, né, todo um olhar que eles fazem, por isso também a questão da Turquia hoje muito lá limitada. Então, nesse tratado você cria a União Europeia, todos os países aqui já com 27? Não, né? Tem países entrando, né, até 2007, ou acho que foi os últimos países aceitos foi 2010. E, gente, aqui a gente também cria a questão da zona do euro. O euro, ele é uma moeda da União Europeia, que alguns países, né, a maior parte, 19, utilizam. 19 países da União Europeia utilizam. Outros países do mundo utilizam também, né, o euro. Mas ele é uma moeda da União Europeia. Então, além de ter a restituição do nome, né, eles colocaram realmente a livre circulação. Aqui os objetivos já foram tudo demarcado, né? Então, além dos objetivos já que tinha no outro momento, aqui a gente tem livre circulação de pessoas, mercadorias, bens, serviços entre os países membros. Então, tudo ficou muito fundido ali entre esses países. Tranquilo até aqui, minha gente? Aqui eu vou, no próximo slide eu vou colocar para vocês tratados importantes. O Tratado de Roma, que sempre a questãozinha, né, de vestibular, de testagens que a gente vai fazer aí fora, né, por aí fora. Então, Tratado de Roma, na União Europeia, quais são os dois tratados que vocês não podem esquecer? O de Roma, né, e o tratado que forma a União Europeia, que a gente diz que é o Tratado de Maastricht. Então, aqui, gente, o Tratado de Roma, ele institui a CE, no processo de troca da comunidade, né, do carvão e do aço para a CE, Comunidade Econômica Europeia, nós vamos ter o Tratado de Roma. Na criação da União Europeia, a gente tem um tratado, né, o Tratado de Maastricht. Então, observem aqui que esses tratados, eles são sempre questões de prova. Qual é o tratado que institui a União Europeia? É o Tratado de Roma, ele institui o que processo na formação da União Europeia. Então, são sempre questões que caem, hora ou outra, e é importante que vocês observem aí na construção desse bloco econômico. No próximo slide, a gente vai observar o quê? Mapa da União Europeia. União Europeia, os membros são esses amarelinhos aqui. É importante que vocês observem que é mais a parte, né, ocidental. A parte oriental ela não faz tanta... Não tem muitos países fazendo parte da União Europeia. É aleatório, professora? Isso não. A gente sabe que no processo de Guerra Fria, os países do Oeste, né, ou os países aqui do Ocidente, né, então eles tiveram a adesão ao capitalismo, né, os países do Oriente, eles tiveram a adesão ao socialismo. Então, com o fim, esses países, com o fim, né, da União Soviética e da Guerra Fria, eles tiveram características diferentes. Portanto, não foram aceitos imediatos aqui, né, então tinham algumas coisas que precisavam ser modificadas para poder fazer o processo de aceitação. Aqui a gente tem, né, todos os países, né, então, ó como eu coloquei para vocês. Aqui, em 2013, a gente tinha países ainda, né, sendo aceito aqui na União Europeia. A lista é extensa, né, atualmente
Inclusive, nessa listazinha aqui eu coloco o Reino Unido, que é um particular, né? Então, aqui, se vocês forem contar, já está com os 28. Por quê? Porque o Reino Unido, ele pediu para sair recentemente, né? Então, quando tá todo mundo ali na Europa pedindo para entrar, ele achou que não estava sendo vantajoso. Então, o Reino Unido fez essa consulta popular e a população definiu que preferia sair da União Europeia. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, é um bloco econômico, então eles se integram de forma total. E muitas vezes a economia ela está ligada. Então, o Reino Unido achou que estava contribuindo mais com a União Europeia do que recebendo frutos dela, né? E pediu essa saída. A saída não foi fácil, estava o tempo todo nos jornais, né? Porque foi uma saída conflituosa, uma coisa assim que nunca tinha acontecido, né? Primeiro momento aí, ok? Então esse aqui é o mapa para vocês da União Europeia. Agora, no próximo slide, eu vou falar sobre os países da zona do euro. Como eu falei para vocês, são 19 países, né, que fazem parte da União Europeia, que utilizam o euro. Então, o euro ele foi um ganho. Por quê? Porque ao invés de cada país da União Europeia ter uma moeda, né, eles fizeram o quê? Vamos criar uma moeda única e aí, a partir do momento que eu crio essa moeda única, facilita o meu setor econômico, porque vão estar todos os países utilizando. Não era obrigatório todos os países utilizar, cada um poderia fazer e só 19 atualmente fizeram essa adesão. Temos outros países também fora da União Europeia que utilizam o euro, né, até porque acham mais viável, então preferem não ter sua própria moeda, seguir a moeda, né, de maior valor, tem também. Então, aqui, essa é a importância aqui da zona do euro. O último ponto que eu vou trabalhar com vocês, o Reino Unido saiu. Foi um processo conflituoso, como eu falei para vocês, mas sim, ele saiu. Como eu coloco agora, muita gente disse, eita, a Inglaterra pediu para sair. Né? Então, eu achei essa reportagenzinha e disse, é verdade que a Inglaterra saiu da União Europeia? Não foi a Inglaterra, né? Foi o Reino Unido. A gente precisa entender que o Reino Unido é formado por 4, né, paisezinhos aí, então 4 instituições que fazem parte. Além da Inglaterra, eu sempre coloco para vocês, né, os países de Gales, né, a Irlanda do Norte e a Escócia. Os 4 juntos, né, os 3 aí com a Inglaterra, é que formam o Reino Unido. Então, há uma diferença quando eu falo Inglaterra e Reino Unido. Então, o Reino Unido tomou essa decisão, né? Então, foi um referendo que eles fizeram e perguntaram à população. Eu acho, né, melhor a gente se retirar. Então, a gente não está tendo. Qual o nome, como a gente vai observar agora, desse processo? Foi um processo extenso, disse para vocês. Teve início lá em 2016 e foi concluído no dia 31 de janeiro deste ano. Olha o tempo. Então, mais de 3 anos aí nesse processo de sai ou não sai, né? E aí a gente chamou isso de Brexit. Então, esse Brexit, ele foi o processo de saída do Reino Unido, que demorou aí porque tinha como é que vai ser, né? Tem todos uns acordos que é feito, que eles precisavam respeitar. Então, foi um processo aí, né, bem tumultuoso para ver que a União Europeia não perdesse, mas também o Reino Unido não perdesse. Então, era necessário fazer um acordo, um consenso. Isso daí, né, é uma coisa totalmente nova, essa questão da saída. Nenhum país antes tinha pedido isso, né? Só pedido para entrar. Então, foi um verdadeiro burburinho, um verdadeiro tumulto. Tranquilo, minha gente? Nossos pontos centrais eram basicamente esse. Eu vou colocar agora no último slide uma indagação. União Europeia versus SEI. Eu tenho na nossa próxima aula e eu quero que vocês aí vão instigando. O que é essa SEI? Por que verso? Porque eu disse para vocês, a Europa ela está num processo de integração, mas ela também é fragmentação. E aí eu quero que vocês pesquisem esse processo aí de União Europeia versus SEI, porque é o nosso tema da próxima aula. Ok? Beijos, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula.